Olá! Uma palavra de reflexão para este dia. O salmista disse assim: pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. O salmista tinha consciência de que o que motivava a sua vida era exatamente a fé. Como escreveu o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele diz ainda que os antigos, ou seja, os heróis da fé, alcançaram testemunho através da sua fé. Hoje eu lhe convido para realmente depositar a sua fé, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, muitas vezes, era questionado pelos seus discípulos diante dos desafios, mas ele disse: as coisas são impossíveis aos homens, mas são possíveis para Deus. Talvez você esteja vivendo um momento em que as impossibilidades bateu à sua porta e você olha para todos os lados e não vê uma saída, não vê uma direção, não vê uma solução. Entretanto, se você fazer como o salmista, ele sabia que se ele não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, ele pereceria. Portanto, meu amigo, minha amiga, para nós termos êxito em nossa caminhada, é nós firmarmos a nossa confiança incondicional no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Lembrando que a nossa fé é descansar no Senhor, aguardar em Deus para que a boa, perfeita vontade de Deus aconteça em nossas vidas. Muitas das vezes nós ficamos decepcionados quando nós não alcançamos algo, um objetivo que o nosso coração deseja. Mas lembrando que Deus é soberano em todas as coisas, Ele tem um plano muito maior e muito melhor para cada um de nós. Esse descanso de fé e aguardar é você saber que seja o que acontecer em nossas vidas, é a boa, perfeita vontade de Deus acontecendo. Então nós temos que se moldar muitas vezes a isso, porque quantas vezes eu e você desejamos algo em fé, em esperança em Deus, e as coisas não realizaram. Por quê? Porque a nossa vontade estava acima de tudo e de todos. Então, muitas das vezes, o que nós queremos não é o que Deus quer para nós, mas isso não quer dizer que Deus não está com a sua onipotente mão sobre as nossas vidas. Isso quer dizer que nós temos que aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e descansar nele. Não deixar que o nosso coração se abale, se entristeça, ou que a ansiedade domine o nosso sentimento, porque isso traz somente dor para a nossa alma, tristeza, e isso não deixa nós viver e aproveitar as boas coisas que Deus tem para cada um de nós, porque muitas das vezes nós queremos aquilo que nem temos ainda nas nossas mãos e deixamos de aproveitar o que nós temos, o que está perto de nós, o que está acontecendo, e são coisas boas, maravilhosas. Muitas das vezes nós achamos que não vamos sobreviver por algo que aconteceu, como o Sidney disse, há coisas que acontecem na nossa vida que nos desestabelece, mas daí nós colocamos o foco nessa situação e não descansamos em Deus. Deus quer que nós descanse, mesmo que os nossos olhos não vejam. Então viva o hoje, aproveita o hoje, aproveita agora, aproveita o momento que você tem com aquilo que Deus deu para você nesse momento. Aproveite, desfrute, porque se você olhar com os olhos de Cristo para tudo que está acontecendo na sua vida, você vai encontrar a alegria do Espírito Santo, que é essa alegria que o mundo não dá, mas o Espírito Santo de Deus dá. Por quê? Porque ele faz nós enxergar com um ângulo da provisão de Deus. O Espírito Santo faz nós enxergar com os olhos dele o propósito de Deus na situação. Então aquilo ali tira a tristeza do nosso coração e traz a paz que Jesus prometeu, que é a paz que excede todo momento, que excede tudo, que transgride a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto,
do nosso inconsciente, essa paz, ela toma conta do nosso ser. E aí nós podemos aproveitar o momento até aguardar a vinda daquela melhora que nós estamos esperando em Deus. Então não deixe passar os momentos, porque às vezes nós deixamos passar os momentos maravilhosos na nossa vida, não aproveitamos, porque estamos presos em algo que ainda não existe. Exatamente, como foi dito, a maior evidência da fé realmente é o descansar, é o repousar em Deus. Quando você realmente tem fé, apesar das circunstâncias, você repousa, você descansa, como declarou o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que fé maravilhosa, o esperar com paciência, o descansar. E ele diz que Deus tirou ele de um charco de lodo horrível, ou seja, era uma situação de instabilidade, era uma situação de desespero, e Deus coloca os seus pés sobre uma rocha que fala da firmeza, da estabilidade. Talvez você hoje se vê à deriva, mas Deus te coloca em cima desta rocha. E a rocha simboliza Jesus Cristo. Repouse, descanse a sua fé, a sua confiança em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas e nada acontece ou deixa de acontecer se não for pelo seu poder. Portanto, agora mesmo, creia, faça como o salmista declarou: vou confiar no Senhor. Eu vou perecer se eu não depositar minha confiança nele, mas se você confiar, Ele, o Senhor Jesus, não vai te decepcionar. Fica nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Lembrando, a palavra de Deus, ela é simplesmente uma palavra se nós não pôr ela em prática. Então, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Se dobre na presença de Deus, se ajoelhe na presença de Deus e fale: Senhor, este é o meu problema. Isso está acontecendo comigo, mas a tua palavra diz que tu é fiel e justo, que nos ajudaria a andar e caminhar e viver coisas ainda muito maiores que todos os olhos humanos poderiam enxergar. Então me ajude, Jesus, abra os meus olhos e ensine como eu devo agir nesse momento. Eu tenho certeza absoluta, você vai ter uma experiência com Deus como nunca antes. Chama Ele para sentar ao teu lado e diga: Senhor Jesus, senta aqui, eu preciso conversar contigo. Deixa eu falar para ti o que eu estou sentindo nesse momento. Deixa eu te dizer, Jesus, o que está acontecendo comigo. Eu tenho certeza absoluta, você não vai se arrepender. Amém. Deus é bom e é fiel o tempo todo. Portanto, confie nele em nome de Jesus. Abraço.